Olá, nono ano! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui então a correção da semana 4 do PET volume 3 de História. Eu sou a professora Késia Botelho e nós vamos ali direto para a correção, tá ok? Vamos lá? A semana 4 de vocês trouxe o seguinte tema: a nova República Brasileira e sua frágil democracia. E aqui vem mostrar para vocês os presidentes que passaram pela nossa República a partir do ano de 1989 até 2021. Nós tivemos aqui primeiro o Fernando Collor de Mello, esse foi o primeiro presidente a sofrer impeachment no Brasil, depois nós tivemos a presidente Dilma. Depois dele nós tivemos Itamar Franco, depois nós tivemos o governo de Fernando Henrique Cardoso, que teve aí 2 mandatos consecutivos. Nós tivemos aí o presidente Lula, também com 2 mandatos consecutivos. Nós tivemos aí a presidente Dilma Rousseff, a primeira mulher a ocupar a presidência do Brasil, também com 2 mandatos consecutivos, porém no seu último mandato sofreu impeachment. Assumiu então o senhor Michel Temer, que ficou aí na presidência até a mudança de governo, até as eleições, para até então ocupar aí o senhor Jair Messias Bolsonaro, que é o nosso atual presidente. E aqui do lado de cada fotinha vem um pouquinho, assim, das principais características de cada um desses governos. Depois vocês pegam e dão uma lidinha aí, tá bom? Então vamos seguindo aqui, vamos logo para as atividades. Atividade número 1. Faça uma pesquisa na internet ou no seu livro didático e complete o quadro. Quais as principais características do plano Collor e do plano real? Então, do plano Collor: congelamento de depósitos em conta corrente e poupança por 18 meses, liberação gradual do câmbio, congelamento de preços e salários do setor privado, eliminação de incentivos fiscais, substituição da moeda cruzeiro novo pelo cruzeiro. Aqui no plano real, o plano real tinha a missão de estabilizar a economia brasileira e promover o fim da hiperinflação no país, após um período de grandes dificuldades econômicas para o Brasil. E aqui neste caso aqui também que eu poderia ter colocado, a moeda do Brasil passaria a ser o real, esse que nós conhecemos aí. Deixa eu colocar aqui. Número 2. Quais foram os principais avanços sociais no Brasil durante os governos Lula e Dilma? Aí a gente vai lá em cima no textinho e pega esse trechinho aí, ó. Em relação às questões sociais, né, que foi os principais avanços aí do governo Lula e Dilma, na luta pela diminuição das desigualdades. Lula promoveu o crescimento econômico por meio de programas sociais como Fome Zero, ProUni, PAC, Minha Casa Minha Vida, criou o Bolsa Família. E a Dilma manteve aí a política econômica lulista e manteve também esses mesmos programas sociais. Beleza? Vamos aqui então para número 3. Leia o trecho. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no período entre novembro de 2017 e setembro de 2020, foram gerados 286,5 mil postos de trabalho, bem abaixo da previsão do governo anterior de gerar mais de 6 milhões de empregos no país. Já o desemprego segue persistente e em nível recorde, agravado pela pandemia. No trimestre encerrado em agosto, a taxa medida pelo IBGE ficou de 14,4%, a maior registrada na série da história da pesquisa iniciada em 2012. Quais os resultados práticos da reforma trabalhista de 2017? Esses resultados estão de acordo com o esperado pelo discurso para aprovação dessa reforma? Entre novembro de 2017 e setembro de 2020 foram gerados 286 mil postos de trabalho, bem abaixo da previsão do governo anterior de gerar mais de 6 milhões de empregos para o país. Então, o que acontece? Que resultados são esses? São resultados ruins, abaixo do que era esperado. Número 4. Leia o trecho. A Polícia Civil do Rio de Janeiro recuou da informação de que subiu para 29 o número de mortes confirmadas oficialmente na considerada chacina mais letal da história da capital fluminense
na operação da favela do Jacarezinho. A Polícia Civil divulgou no final da tarde a lista com 28 nomes das vítimas, segundo publicado no G1 e outros veículos locais. A operação, chamada Exceptis, apurava o aliciamento de crianças e adolescentes para o tráfico de drogas. Como mostrou a reportagem do El País, ao menos 13 vítimas não tinham qualquer relação com a investigação. As imagens de casas tomadas pelo sangue e de corpos levados pela polícia em lençóis geraram revoltas e motivaram autoridades nacionais e internacionais por explicações. Escreva um breve parágrafo associando as informações da reportagem com a questão da violência no Brasil destinada aos grupos sociais minoritários. Então eu coloquei uns trechinhos aí para você saber fazer o seu parágrafo. Não precisa de você colocar como eu coloquei, você pode fazer resumidamente usando essas dicas que eu coloquei aí para vocês. Primeiro, vocês têm que saber o que são esses grupos minoritários. Os grupos minoritários são aqueles que, por algum motivo, geralmente ligado ao preconceito de cor, classe social ou gênero, ficaram excluídos da sociedade, marginalizados e não tiveram a plenitude dos seus direitos básicos garantidos. Então vamos lá, que grupos são esses? Tem alguns exemplos. A população LGBTQIA+, sofre diariamente agressões físicas, verbais, psicológicas e ainda sofre com a estima de sua condição, que muitas vezes faz viver sob autopressão ou ser excluídas de muitos espaços. Temos ainda a sociedade patriarcal, que exclui as mulheres e trata-as de maneira desigual em relação aos homens. E temos ainda, vivemos os resquícios do racismo europeu colonizador, que ainda refletem na composição da nossa sociedade, atribuindo ao homem branco privilégios e excluindo as demais etnias, como negros e indígenas. Então, você pode usar esses termos que eu coloquei aí, essas dicas, e criar um parágrafo, falando sobre os tipos de violência que são sofridos aí por esses grupos minoritários, beleza? Então é isso, chegamos ao fim já da semana 4 e eu espero você na semana 5.